Hey folks, how's it going? E aí pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai começar a nossa aula de inglês e nós vamos hoje finalizar o nosso tema, gente, que é os connectors, que são as conjunções, tá? Que são palavras que unem ideias e fazem com que a gente tenha uma compreensão textual e também possa ter vários parâmetros aí para descobrir realmente o que o texto quer nos dizer, né, galera? Então, hoje a gente vai finalizar esse contexto, tá? De uma forma geral. E na próxima aula eu vou fazer uma videoaula fazendo resoluções de provas do Enem, de língua inglesa, claro, para a gente poder esmiuçar o que a gente está aprendendo, né? Que tanto é esses connectors como os falsos cognatos, que vão ser chaves aí de partida para a gente poder ter uma compreensão de texto. Mesmo que vocês não conheçam todas as palavras no texto de língua inglesa, com essas palavras, esses connectors que eu estou apresentando e também com o conhecimento que vocês já têm adquirido sobre os verdadeiros e falsos cognatos, vocês vão ter uma percepção melhor de como é um texto em inglês e o tanto que vocês vão ter maior vantagem para descobrir o que o texto quer falar, viu? Então, nessa aula de hoje a gente vai finalizar esse contexto aí de connectors, visto que são 3 vídeos ao total. E na próxima aula eu vou fazer resoluções de provas do Enem e vocês vão ter acesso também a esse material que eu vou estar mandando no grupo de vocês para vocês fazerem junto comigo, tá? Essa análise e perceberem o tanto de subsídios que vocês vão ter para ter uma leitura proveitosa de um texto em inglês e assim, claro, acertar as questões e terem maior vantagem para ter uma nota melhor, seja o curso que você quiser fazer e seja também, se você ainda não tiver no terceiro ano, você está se adiantando, né? Para poder tirar uma nota boa, né, no Enem, junto com o inglês como uma vantagem, né, para você. Não importa o curso que você queira, qualquer uma das, vamos dizer assim, linguagens humanas, das ciências ou da matemática, se você fazer uma boa pontuação vai ser bom de qualquer forma. Então, galera, a gente vai começar hoje, a gente vai ter só mais 3 tópicos hoje para finalizar essa videoaula sobre esse assunto. E aparecer na tela de vocês agora. A gente agora vai para Ideas of Exemplification, que são ideias de exemplificação, ou seja, dão ideias de exemplo, de dar um destaque para alguma coisa para você perceber melhor. Aí temos aí esses elementos que estão aí na tela, que são as palavras que dão ideia de exemplo, e claro que cada uma delas tem o seu uso, né? Cada uma delas vão dar uma ideia melhor sobre exemplos. Aí temos o famoso for example, que todo mundo já sabe que é por exemplo. For instance, que também é por exemplo, é a mesma coisa e pode ser usado do mesmo jeito. Temos such as, que significa tais como. Like, gente, todo mundo conhece like como o verbo gostar. Porém, like tem vários usos aí em contexto, então não se deixem levar por like somente como significado de gostar. Ele, em um contexto, tem vários significados. E ele pode sim nos dar a chave para muitos sentidos. Like aí no exemplo de exemplification tá como tradução respectiva como, no sentido de de dar um exemplo, tá, que a gente vai ver em contexto. E temos aí in other words, que significa em outras palavras, quando você quer dar um exemplo mais sucinto de alguma coisa. Bom, vamos começar para não ficar tão longo esse vídeo, tá? Vamos ser bem objetivos. Vamos aí para o for example. For example, todo mundo já sabe que é por exemplo. Em contexto vai ficar assim. Criei algumas frases para vocês, são frases aleatórias e somente para a gente ter uma ideia de usar isso em contexto. Assim vocês vão ter, né, um subsídio mais autêntico da vida de vocês. Temos aí um exemplo que eu criei. Ele é assim. There are so many countries nowadays that are eco-friendly. For example, Holland uses wind energy in most parts of the country. Há muitos países no mundo hoje que são amigos da natureza. Eco-friendly se refere a países ou a métodos nos quais não agride a natureza. E aí, por exemplo, a Holanda, né, o país Holanda, na Europa, usa a energia eólica na maior parte do país, ou seja, em grande parte do país, a energia eólica é bem aproveitada, assim, reduzindo o uso de energia, tá, de usinas hidrelétricas e também usinas nucleares que poderiam estar agredindo o meio ambiente. Bom, então a gente já tem aí como uso for example
eu li a frase no início que mostrou que tem alguns países, né, que são amigos da natureza, e aí eu botei o for example para citar um exemplo, e o exemplo foi esse, foi a Holanda. Então a Holanda, entre vários países que eu poderia ter me referido, foi o país que foi usado como modelo para dar essa afirmação aí no início da frase, tá, galera? Então, for example, é esse uso aí. Vamos para o próximo é for instance. For instance, como eu falei, significa, por exemplo, também, e você pode usar os dois intercambiavelmente sem nenhum problema. Olha o exemplo aí. All people should do their part against hunting wildlife. For instance, avoid buying animals' fur and medicine extracted from them. Ó, todas as pessoas deveriam fazer sua parte contra a caça da vida selvagem. Por exemplo, evitando comprar peles de animais e medicamentos extraídos deles. Então, no início eu usei aí, no geral, todo mundo deve, né, participar para evitar que tenha caçada de animais. Claro que você não vai fazer isso de forma direta, mas se você consumir a pele do animal ou medicamento extraído dele, você vai estar contribuindo para essa caça da vida selvagem. Então, eu dei for instance para dar como exemplo que você pode ajudar assim, evitando comprar, né, produtos de origem animal nesse sentido aí, né, galera? Então, aí, for instance sendo usado para dar um exemplo do que pode ser feito. Vamos para a próxima. A próxima é such as. Such as é tais como. Ele vai dar mais exemplos no plural. Vamos aí para o exemplo. Joey is good at playing sports, such as soccer and basketball. Então, o Joey é bom em praticar esportes, tais como o futebol e o basquete. Então, no início da frase eu dei um termo geral que ele é bom em esportes, eu não me referi a quais no início, e depois, ainda na mesma frase, eu botei exemplos, ou seja, eu destaquei esportes que ele é bom, que são o futebol e o basquete. Claro que poderia ter mais esportes, mas nessa frase eu me reduzi somente a esses no momento, né? Então eu usei soccer e basquetebol como exemplos desses esportes e such as para dar o destaque, tais como. Vamos para o próximo exemplo. Temos agora o like. Like, como eu falei aí, galera, não está sendo um verbo gostar, mas está sendo uma conjunção. Aí temos a frase. I hate people who judge the others like the ones I have seen on BBB 20. É uma frase bem atual que talvez nem todo mundo assiste o Big Brother Brasil, né, 2020, mas eu botei esse exemplo só para vocês se sentirem mais familiares com o tema. Aí tem aí, eu odeio pessoas que julgam as outras como aquelas que eu vejo no Big Brother Brasil 20. Claro que vai ter muitas pessoas que julgam as outras por aí, mundo afora, que não tá só no Big Brother, né? Mas no dia de hoje, na vida cotidiana de vocês. Como eu falei, é só um exemplo aí para vocês se sentirem mais familiarizados. E aí eu usei a palavra like para dar como exemplo pessoas que julgam outras, que é essas pessoas que estão no nosso, nesse reality show aí, tá, galera? Então, like sendo usado como um exemplo aí dessas pessoas. Ou seja, eu coloquei um termo geral pessoas e depois eu limitei dizendo que pessoas são essas, com um like para dar essa ênfase. Vamos lá para a próxima. In other words. In other words significa em outras palavras. Quando eu quero falar alguma coisa, eu quero usar um exemplo, né, mais, vamos dizer assim, breve disso aí. Vamos lá. Essa frase é a seguinte. You must save money on rainy days. In other words, buy only what is necessary. Ó, você precisa economizar dinheiro em dias difíceis. Em outras palavras, compre somente o que é necessário. A palavra aí, no sentido de other words, dá um exemplo básico, né? Que a pessoa precisa economizar dinheiro e ela, sim, como exemplo, vai comprar só o que é necessário, né? Então, no início da frase, um termo geral tem que economizar dinheiro, e em outras palavras, deu um exemplo, compre somente o que é necessário. Bom, vamos para a próxima. Ideas of conclusion. Ideias de conclusão são aí quando você quer finalizar um termo geral e você quer dar o resultado dele no final, de forma breve. Temos aí, in short,
que é em conclusão. In conclusion também significa em conclusão. E to sum up significa para finalizar, para concluir, para fechar. Vamos para o exemplo. Temos aí o primeiro que é in short. In short significa em conclusão. Temos um exemplo. There is a range of opinions about the epidemic worldwide scenario. In short, believe it or not, everyone has been through this. Então, há uma variedade de opiniões sobre a epidemia, né, no cenário mundial, que é hoje o que a gente está passando. Como eu falei, estou dando frase para vocês de contextos mais contemporâneos. Aí, em suma, ou então posso falar em conclusão, acredite ou não, todo mundo está passando por isso. Então, é uma frase aí só para vocês perceberem, né, o uso de in short, que eu quis dar como início da frase, que tem muitas opiniões, mas eu não quero citar nenhuma delas, né? Essas opiniões que são vastas, mas em conclusão todo mundo está passando por isso, né? Então aí eu usei in short para fechar esse assunto. Vamos para a próxima. A próxima é in conclusion. Eu posso usar in conclusion e também a anterior que a gente acabou de aprender, que foi a in short, com o mesmo sentido. Vamos lá. Temos aí a frase: I need to travel to New Jersey. In conclusion, I have to take my passport. Então, seria: eu preciso viajar para Nova Jersey, né? Que é New Jersey. Em conclusão, eu tenho que tirar meu passaporte, né? Então, a pessoa tem que fazer uma ação, mas para isso ela tem que tirar o passaporte. Então, a conclusão dada no final das contas é que ela sem passaporte ela não vai viajar. Vamos para a próxima. A próxima é to sum up. To sum up é para finalizar. Vamos por exemplo. To sum up this meeting, each employee has to treat better their customers. Para finalizar a reunião, cada empregado tem que tratar melhor os clientes. É como se houvesse uma reunião aí sobre algumas coisas que estão acontecendo na empresa e talvez esteja sendo reduzido, né, o número de clientes na loja. Aí tiveram uma reunião e no final dessa reunião a conclusão foi essa: talvez os empregados não estivessem tratando bem os funcionários e como solução é tratar eles melhor, né, o cliente. Então, esse ficou de sum up para finalizar essa reunião, né? O resultado foi esse da reunião. Agora a gente vai para Ideas of Emphasis. Ideas of Emphasis são ideias de ênfase, ou seja, dar destaque. Temos aí 2 exemplos, tem mais, só que eu não coloquei os outros para não ficar tão longo esse vídeo, né? Mas tem mais exemplos. Aí temos aí as a matter of fact, que é como de fato, e actually, na verdade. Vamos lá para o exemplo. Lembrando que actually foi usado nos falsos cognatos porque actually lembra atualmente, mas na verdade actually significa na verdade, realmente, de fato. Vamos começar com as a matter of fact. Exemplo aí, na tela de vocês. Lucy is a brilliant student. As a matter of fact, she won the award of best student in her school. Lucy é uma aluna brilhante. De fato, ela ganhou o prêmio de melhor aluna na sua escola. Então, eu dei aí no início um exemplo geral, que ela é boa mesmo em tudo, e eu dei uma ênfase ainda, né, eu citei algo que nem era necessário citar, mas eu usei para dar uma ênfase na minha afirmativa que o Lucy é uma aluna brilhante, e dei aí, né, que ela ganhou o prêmio de melhor aluna, ou seja, eu usei as a matter of fact para dar um destaque maior nessa afirmativa que Lucy é boa, que é uma boa aluna. Vamos para a próxima. A próxima é actually. Actually significa na verdade. É para dar um destaque aí. Temos aí uma frase bem simples. I don't love Blair. Actually, I can't stand her. Eu não amo a Blair. Na verdade, eu não suporto ela. Então a pessoa, né, foi necessário ela falar que não ama a Blair para dizer que não gosta dela, e nesse actually aí, que não era necessário, essa pessoa citou essa parte aí para dar uma ênfase que essa pessoa não ama ela de jeito nenhum mesmo, né? Na verdade ela nem gosta dela, nem suporta. Ou seja, I don't love Blair já era suficiente para dizer que não gosta dela,
e ele colocou actually para dar uma maior precisão, que ele não tem nem sombra de dúvidas que ele não ama ela. Vamos para a próxima. Agora temos aí ideas of comparison. Ideas of comparison são ideias de comparação. É quando você compara uma coisa com a outra. Temos aí como exemplos: in the same way, no mesmo jeito, no mesmo modo; likewise, da mesma forma; similarly, similarmente; like, olha aí like de novo sendo usado agora como comparação; e feel like, se sentir como. Vamos para o contexto. In the same way, vamos começar com in the same way. Na frase é a seguinte: Collins likes pasta. In the same way, he likes vegetables. Collins gosta de macarrão da mesma forma que ele gosta de vegetais. Então, além de ele gostar do macarrão, da mesma maneira, ou seja, do mesmo grau de gosto que ele gosta dessa massa, ele também gosta de vegetais. No próximo é likewise. Likewise é da mesma forma. Temos aí uma frase bem simples para vocês. Likewise his parents, Max wants to be a lawyer. Da mesma forma que seus pais, ou então do mesmo modo que seus pais, ou igual aos seus pais, Max quer ser um advogado. Então ele quer seguir os passos dos pais, da mãe e do pai. E aí eu botei likewise para dar essa ideia, né, que ele vai seguir a mesma profissão dos pais. Vamos para a próxima. A próxima é like. Like, como eu falei, é aí no sentido de como, se sentir como alguém ou alguma coisa. Temos o exemplo aí com like e temos como feel like na mesma imagem. The tiger roars like a lion. Um tigre ruge como um leão. Ou seja, sabemos que é muito difícil diferenciar um rugido de leão de tigre. Então a gente pode até mesmo pensar que são iguais. Talvez sejam diferentes, né? Mas a gente pode perceber que os dois são quase idênticos. Então um tigre, ele ruge como um leão. Então aí like sendo usado como comparação do rugido do leão, né, com o tigre e vice-versa. Vamos para a próxima. I feel like a fish out of water at this place. Eu me sinto como um peixe fora d'água nesse lugar. A expressão fish out of water é usado, né, no nosso português também, para dizer que nós não estamos nos sentindo confortáveis em um ambiente, porque talvez não tenhamos amigos suficientes para conversar, ou talvez o lugar lá não defende as nossas ideias, né? Não temos algo em comum com aquele lugar. E aí a gente usa essa expressão. E aí eu botei I feel like, né? Nesse sentido aí de eu estar me sentindo, né, uma comparação como um peixe, né, que não se sente bem naquele lugar. Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje, para o vídeo não ficar tão extenso e tão cansativo. E para vocês conseguirem unir bem as ideias de forma que vocês não fiquem sobrecarregados. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e que tenha ficado claro, né, o assunto sobre os conectivos e que sem eles a gente não consegue construir ideias que façam sentido, que tenham lógica, que tenham aí um sentido real para o nosso dia a dia. Então, gente, os conectivos, sem eles vocês não conseguem ler um texto com precisão em inglês e nem em português, visto que esses conectivos existem em todos os idiomas. Então eu quero que vocês se apropriem bem desse conteúdo, que vocês possam ter uma vantagem na leitura de textos em inglês com essas palavras mágicas aí, e que mesmo que vocês não saibam todas as palavras em um texto, com essas palavras aqui que eu ensinei, parte 1, parte 2, parte 3, vocês tenham domínio de saber o que é a ideia central, qual é o tempo que está se passando aí, o que foi destacado, o que foi usado como exemplo, o que é defendido e o que é contrariado. Tudo isso é importante para você acertar uma questão, seja no Enem, seja nas provas do dia a dia na escola, no ensino médio, seja também para ler um texto que você acha interessante em inglês. Bom, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham aí bons estudos, que vocês tenham aí um domínio bom de compreensão textual, que vocês possam estar aí acompanhando, né, nas nossas videoaulas as tarefas juntamente com isso, tá? So guys, see you next class, have a nice day and good studies for everyone.